pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao quinto tutorial aqui no canal Amato Makeup. A gente já passou por várias etapas de pele, agora nós vamos fazer a de olhos. E hoje a gente vai aprender como se faz o esfumado. O esfumado do olho nada mais é do que um degradê de cores. Eu vou fazer um smokey eye marrom, que vocês já viram eu postando alguns, mas assim... O esfumado, ele se baseia justamente nisso que eu falei, o degradê de cores. A gente pode fazer esfumado com 2 sombras, esfumado com 1 sombra, esfumado com 15 sombras. Dá pra fazer esfumado de quantas cores vocês quiserem, tá bom? Então, o nosso esfumado vai ser marrom, porque é uma cor mais neutra, que dá pra vocês adaptarem com vários tipos de maquiagem, certo? Paletas, nós vamos usar 2 paletas que vocês já estão cansadas de ver. Já viu todo tutorial com essas mesmas paletas, porque é pigmentadíssima e eu adoro. Que é a paleta da Mari Sade, nós vamos usar esse tomzinho de marrom aqui. E a paleta da Bruna Tavares, e nós vamos usar este tom de marrom e este tom de marrom, certo? Então vamos lá pra gente aprender como que faz esse esfumado. O que que acontece? Pra gente sempre potencializar, às vezes vocês têm uma paleta de sombras que não é tão boa, não pigmenta tão bem. Pra sempre a gente potencializar o tom, a gente tem que aplicar um corretivo como base. Porque é como se fosse um papel em branco. E aí na hora que você vai colocar a cor, ele pigmenta muito mais, tá? Então o corretivo que eu vou usar foi o mesmo que eu iluminei. Fiz o contorno do rosto, então eu aplico um pouquinho dele aqui, ó, na minha pálpebra. Venho com a esponjinha e dou aquela espalhadinha. Porque ele vai fixar e essa cor vai ficar bem mais intensa do que ela já é, certo? A primeira paleta que a gente vai usar vai ser a da Bruna e vai ser esse tomzinho aqui, ó. Aquele da Mari Sade é um tom mais claro, esse aqui é um tom intermediário e um tom mais escuro, certo? Então, a gente vai vir com um tom intermediário primeiro, que é a corzinha do meio. E eu vou fazer o quê? A marcação do meu côncavo. Quando eu olho reto, de preferência eu coloco um espelho um pouco mais baixo pra vocês conseguirem ver. E eu vejo essa dobrinha, tá vendo? Essa marcaçãozinha aqui. Isso aqui é o nosso côncavo, que é onde você vai encaixar o pincel e o pincel vai afundar. Ele afundou, é teu côncavo. Então, você vai marcar, ó, esta região aqui. Certo? Tá bagunçado assim, mas não vai ficar assim não, tá? Então, você vem com a sombrinha e marca o teu côncavo. Então, onde o pincel afundou, é o teu côncavo, certo? Tem gente que tem o olho mais fundo e fica mais fácil de identificar. Aí, o meu, como é mais lourdinha a pálpebra, é sempre bom identificar dessa forma. Esse pincel que eu tô usando é o B911, se eu não me engano, da Macrilan, que ele é um pincel de esfumar menorzinho, tá vendo? Ele é bem pequenininho, porque é onde a gente quer aplicar produto, aplicar a marcação do côncavo. E aí, gente, o que a gente vai fazer? Eu vou aplicando com movimentos circulares curtinhos. E o tempo inteiro eu vou pegando produto. Porque eu quero o quê? Deixar bem intensificado, bem marcado essa sombra. Então, o tempo inteiro eu vou lá e reponho o produto no pincel. Ó, movimentos circulares, levando cantinho interno, cantinho externo. Fazendo bem essa marcação do côncavo mesmo. Ó, eu deixo a sombra bem pigmentada nessa região. Movimentos de vai e vem também. Sempre movimentos curtinhos. Porque se a gente faz movimentos muito grandes, a gente vai começar a subir essa sombra. A gente não quer. A gente quer pigmentar ela onde ela esteja. Agora, a gente tira o excesso da sujeirinha do pincel na mão mesmo. E aí, eu venho só na bordinha com o pincel sem nada, ó. Com a mão bem levinha, segurando na pontinha do pincel. Pra ficar bem levinho, ó. E venho bem nessa bordinha aqui, ó. Tirando a marcação pra ele começar a fazer a transição com o outro tom. Então, ó. Eu venho bem com calma. Esfumo. Movimentos circulares. Ó, vários movimentos circulares, porém curtos. Tá vendo que ele já começa a dar uma esfumadinha? Curtinhos, ó. Esfumando. Bem levezinho, com a mão leve. Tem que fazer com todo amor, com todo coração. Ó. Esfuma pra tirar toda essa marcação. Agora, que é o segundo tom, a gente aplicou o tom do meio. São 3 cores, então a gente aplicou a cor intermediária. Agora eu venho com a paletinha da Mari Sade, vou pegar um pincel de esfumar maior. Esse aqui é um pouquinho maior que aquele outro, ó, deixa eu mostrar os dois pra vocês verem.
Tá vendo que ele é maior? Esse aqui é o número 15 da Vult, tá? Ele também é ótimo pra esfumar. E aí, eu vou vir com o tomzinho bem mais clarinho da paleta da Mari Saad. Então, eu pego aqui no meu pincel. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou vir na bordinha desse marrom que a gente já aplicou. Então, com movimentos circulares curtinhos também, ó, eu venho nessa bordinha. Tomando cuidado pra não ficar muito marcado. Porque o esfumado nada mais é do que isso, é não ter marcação. Então, não pode haver marcação. É pra parecer que a cor foi se desfazendo, certo? Ó. Então, eu venho, esfumo, ó. Movimentos circulares com a mão leve, e aí eu vou misturando os dois tons, tá vendo? Pego mais um pouquinho de produto e venho fazendo essa misturinha. Certo, daqui ainda dá pra ver uma transição na pálpebra. Até tô confundindo já as coisas. E aí, agora a gente vai vir com um tom mais escuro pra gente conseguir intercalar todas as três. A gente fez a base delas. Então, eu volto com a paleta da Bruna Tavares, venho com um tom mais escuro. Esse é um pincel também de esfumar, só que ele é um pouco mais preciso, não é tão fofão. Pego a sombrinha mais escura e venho em toda a pálpebra, ó. E eu venho depositando, eu não vou passar a sombra, eu vou depositar ela, ó. Venho depositando aqui em cima. Ó, e aí vai subindo e misturando com aquele outro tom. Aplique em toda a sua pálpebra. Ela parece quase um preto, de tão marrom, tão escura que ela é. Certo, depositei ela. Volto com o primeiro pincelzinho e volto com a primeira sombrinha e vou fazer a transição entre elas de novo. Então, eu venho aqui, ó, só que aí eu vou vir dando batidinhas pra intercalando as três cores. Ó, dou batidinhas, 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 que aí elas já vão se misturando e tirando a marcação. Aqui, ó, tá vendo que ficou com excesso de produto? Eu venho com o pincel maior e só dou uma esfumadinha, ó. Só dou aquela misturadinha entre eles. Movimentos circulares curtos. Ó. E venho, sempre com movimentos circulares. Movimentos de vai e vem é mais quando você quer uma precisão no lugar, tá vendo? Ó. Gente, é basicamente isso esfumado. Se quiser tirar um pouquinho mais da marcação, a gente volta com um clarinho de novo e pigmenta um pouquinho em cima desse marrom em cima. E desse marrom do meio que a gente aplicou. Não põe lá em cima, não. Põe mais embaixo, que aí conforme você for esfumando, ele vai subindo sozinho. Ó. Aí ajuda ainda mais a tirar toda a marcação. Certo? Se você ainda sentir que ficou marcado, você fala assim, ah, mas ainda queria mais esfumado. O que que você faz? Tem um truquezinho. Pega um pó compacto seu, qualquer pozinho compacto, esse aqui ele é bem clarinho. E aí você vai passar ele lá no pontinho alto da sobrancelha. Porque aí tudo que subiu pra esse ponto alto da sobrancelha, a pessoa tá falando tudo errado hoje, misericórdia. Tudo que subiu, toda essa sombra que subiu, você meio que vai limpar ela. Mais ou menos limpar, tá? Então, ó, vou pegar um pincelzinho aplicador de sombras. Vou pegar o pó no pincel e vou vir aqui em cima, ó. Meio que limpando tudo que subiu. Porque aí ele vai ajudar também a fazer um esfumado mais bonito. Ó, aplique em toda essa base da sobrancelha. E é bom que ajuda a selar o corretivo que a gente aplicou lá no segundo vídeo de correção de sobrancelhas. Ó, aí o que que eu faço? Só pra finalizar, volto com o gordão sem nada de novo, que é o segundo pincel, ó, e só passo. Que aí ele já vai tirar toda a marcação desse esfumado. Parte de baixo. A parte de baixo a gente vai usar o quê? Lápis marrom.
Esse lápis marrom que eu tô usando é da Bella Femme, baratinho que compra em farmácia, tá? Então, eu venho em toda a linha d'água aplicando esse lápis marrom. Em tudo, do começo ao final, tá? E meu olho lacrimejando. Certo? Volto com esse pincelzinho que eu apliquei a sombra em cima. Qualquer pincelzinho que vocês tiverem de sombra de aplicar ajuda. E aí, eu vou vir com o primeiro tomzinho de marrom. E vou aplicar ele bem nessa bordinha, bem em cima desse lápis que a gente acabou de aplicar. A intenção aqui embaixo também é fazer um degradê, tá? Então, só que a gente vai fazer degradê só com 2 cores, a gente não vai usar as 3, pra não deixar a parte de baixo do olho muito carregada. Poderia vir com preto, poderia vir com a sombra escura primeiro e depois esses outros 2 tons, tá? Mas eu optei por fazer somente com 2 embaixo. Então, ó, eu venho com aquele primeiro tonzinho. Aplique em tudo. Porque a gente tá selando o lápis que a gente aplicou aqui. E aí, agora eu venho com outro pincel. Deixa eu ver se eu acho um pincel limpo, porque meus pincéis tá uma benção de sujeira. Vou ter que vir com... Vou vir com o desfumar, o primeiro que eu apliquei. Vou usar ele, tá? Porque ele é menorzinho, tem que ser um pincel um pouquinho menor pra vocês aplicarem nessa parte de baixo dos olhos. E venho com a sombrinha mais clara da paleta da Mari. E aí, eu venho bem na bordinha desse marrom, ó. Emendando com esse esfumado de cima nesse cantinho. Então, eu junto eles todos. Como se eu tivesse descido com esse esfumado. Esse aqui também é pra tirar a marcação que fica do marrom, tá? Pra ficar mais suave. O que nós podemos fazer pra incrementar, assim, pra ficar bonitinho o olho? É um olho básico que dá pra vocês usar com várias coisas, tá? E é um olho fácil de fazer. Você pega um pincelzinho, aplicador de sombras, e aí a gente pode fazer um cantinho iluminado pra ficar uma coisinha mais bonitinha. Então, o que eu posso usar? Aquela mesma paletinha que eu usei de contorno, o iluminador que a gente usou na pele, a gente poupar produto, né? E vem aqui no cantinho, ó, só aplica aqui dando batidinhas assim. Dá uma misturadinha, ó, pra fazer um cantinho iluminado, tá vendo? Aqui na parte de baixo, poderia aplicar lápis branco também, e só um esfumadinho marrom, com marrom mais claro. Já daria. Eu vou aplicar só uma máscara de cílios aqui, a que eu tô usando é da Max Love, que é essa verdinha, não sei se tem diferença de nome delas, porque número não tem. Por quê? A informação sobre colar os cílios eu vou deixar para o próximo vídeo. E eu não vou mostrar pra vocês fazendo o outro olho, porque senão fica muito grande. Mas eu acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos como que faz. Vou só aplicar os cílios, vou só aplicar o rímel pra vocês verem mais ou menos como que ficou o olho. Voltei com o outro olho pronto e é basicamente isso, gente. É super fácil de fazer. Se vocês quiserem, a gente pode fazer com 2 cores pra vocês verem como que é, ou com mais cores. Eu vou deixar uma votação lá na enquete... uma enquete lá no Instagram pra vocês votarem. Se vocês querem que a gente faça, replique isso aqui com outros tons de sombra, tá? Ou colorido, ou preto, ou de outras cores, pra vocês aprenderem direitinho o passo a passo de como fazer, tá bom? Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like se vocês estão gostando dessa semana de vídeo que eu tô postando todos os dias pra vocês, tá bom? Quem não me segue lá no Instagram, siga laís.amatomakeup, que sempre eu posto mini tutorial de maquiagens, é de Outubro Rosa, é de Halloween, é de alguma coisa, tá bom? Pra vocês poderem curtir, conseguirem assistir, aprender alguns truquezinhos, algumas técnicas que eu coloco lá também. Certinho? Muito obrigada por me assistirem, um beijo e até amanhã!